Você já percebeu que a maioria das pessoas perde quando reage? Pense bem, em uma discussão, no trabalho, nos relacionamentos. Sempre que alguém te provoca, te insulta ou te desafia, sua primeira reação é defender-se. Mas cada vez que você se explica, cada vez que tenta provar algo, está entregando a arma mais poderosa que existe, a sua própria energia. E é exatamente aí que nasce a fraqueza. Maquiavel já entendia isso séculos atrás. O poder raramente é conquistado pela força bruta. O verdadeiro poder é psicológico, invisível, silencioso. Não é quem grita mais alto que vence, é quem permanece em silêncio enquanto o outro se desgasta. A sociedade inteira foi programada para acreditar que reagir é sinal de coragem, que levantar a voz mostra força, que revidar garante respeito. Mas essa é a maior mentira já contada. Quem reage já entrou no jogo do inimigo, e quando você aceita o jogo dele, já está derrotado. O verdadeiro estrategista não se move por impulso. Ele não entra em guerras desnecessárias. Ele observa, calcula a manipulação à própria percepção e deixa o inimigo se destruir sozinho. Porque no final, ninguém lembra do barulho de quem se defendeu. Todos lembram do silêncio de quem permaneceu imbatível. E pense comigo, quantas vezes você perdeu credibilidade por tentar se justificar demais? Quantas vezes você saiu como o instável da história, mesmo tendo razão? A verdade é dura, mas precisa ser dita. Quem mais fala, perde. Quem tenta convencer, perde. Quem reage, perde. É no silêncio calculado, na calma inabalável e na indiferença estratégica que nasce o domínio. Essa é a primeira lição para entender como destruir inimigos sem levantar uma única espada. Os grandes líderes, os políticos do alto escalão, os homens que realmente dominam o jogo da vida, sabem disso. Eles não gritam, não se explicam, não entram em debates inúteis. Eles deixam que os outros se desgastem, que os rivais falem demais, que os adversários se contradigam em público. E quando a poeira baixa, eles estão ali, de pé, sem ter movido um dedo. Isso é mais que tática, é filosofia de poder, é Maquiavel em sua essência mais pura. Você talvez pense, mas se eu não reagir, não vou parecer fraco? Não vou passar a imagem de covarde? Esse é o pensamento comum, o mesmo que prende milhões de pessoas no ciclo da submissão. Porque o fraco confunde barulho com força, enquanto o forte sabe que o silêncio é uma arma. O silêncio não é a ausência de ação. O silêncio é a ação mais calculada que existe. Ele cria dúvida, ele cria desconforto, ele cria um contraste que ninguém pode ignorar. Quanto mais o inimigo tenta te atingir, mais ele revela a própria fraqueza. Imagina a cena. Alguém te insulta em público, esperando que você exploda, que você se defenda, que você reaja. Mas você não dá esse presente. Você apenas olha, observa, deixa o silêncio pesar no ar. O provocador começa a parecer desesperado. A plateia começa a perceber quem realmente está no controle. E de repente, sem dizer nada, você já venceu. Essa é a destruição maquiavélica, não com ataques diretos, mas com a manipulação da percepção. E é aqui que o jogo começa a mudar. Porque quando você entende que não precisa revidar, que não precisa lutar no mesmo nível do seu inimigo, você começa a enxergar algo maior, a arte de fazê-lo desmoronar sozinho. No próximo passo, você vai descobrir como transformar esse silêncio estratégico em uma arma de destruição invisível, capaz de reduzir qualquer rival ao pó sem que você precise tocar nele. Acreditamos que força é sinônimo de reação. Alguém te ataca, você responde. Alguém te provoca, você rebate. É quase automático, como se provar algo fosse a única maneira de não parecer fraco. Mas essa resposta imediata, que parece coragem, é na verdade a armadilha perfeita. É a isca que transforma homens em peças previsíveis no tabuleiro do poder. Maquiavel já havia desmascarado essa fraqueza séculos atrás. O verdadeiro domínio não nasce do grito mais alto, nem do contra-ataque mais rápido, mas da calma que confunde, do silêncio que sufoca, da imobilidade que desarma. É quando todos esperam fogo e você oferece gelo
que a percepção muda e a autoridade começa a se formar. Pense em quantas vezes você se explicou demais e, no fim, saiu como um instável da situação. Quantas vezes um simples comentário te fez explodir e depois você percebeu que entregou exatamente o que o outro queria: sua energia, sua atenção, sua paz. O inimigo não precisa vencer quando você mesmo se sabota. A grande jogada maquiavélica é perceber que o mundo é governado por percepções, não pela verdade. E quem controla a percepção, controla o jogo. Reagir é entregar esse controle. Ficar em silêncio é assumir as rédeas. A filosofia do poder nos mostra que a não-reação não é covardia, é estratégia. Quando você se mantém firme, sem cair na tentação de provar nada, você inverte a lógica. O agressor se torna frágil, porque sua provocação perde sentido. O provocador esperava calor, mas encontra gelo. Esperava barulho, mas encontra silêncio. Esperava instabilidade, mas encontra calma absoluta. Esse choque psicológico confunde, desarma e expõe o outro diante de todos, sem que você precise mover um dedo. É como assistir alguém se afogar em suas próprias palavras. Cada explicação que ele dá o torna mais suspeito. Cada insulto repetido o torna mais pequeno. Cada tentativa desesperada de chamar atenção o transforma em espetáculo de fraqueza. E nesse teatro silencioso, você é o único que não atua, você apenas observa. É isso que gera autoridade, é isso que constrói respeito. Não pelo que você disse, mas pelo que você se recusou a dizer. É nesse momento que o jogo se revela. Destruir sem atacar. Não é eliminar fisicamente, não é levantar escândalos, não é gritar mais alto. É simplesmente permanecer intocável, enquanto o outro se consome em público. É fazer com que todos percebam, sem você precisar explicar, quem realmente está no controle. Esse é o primeiro passo para compreender a essência maquiavélica da destruição invisível. Todos nós já caímos nessa armadilha sem perceber. Você está em uma reunião, alguém lança uma indireta, uma provocação sutil, e antes mesmo de pensar já está se defendendo. Ou então, em um relacionamento, quando alguém questiona a sua atitude e você sente aquele impulso quase incontrolável de justificar cada detalhe, como se a verdade estivesse em jogo. Mas o que acontece logo depois? Você se dá conta de que quanto mais explica, mais perde terreno. Quanto mais se esforça para parecer certo, mais fraco parece aos olhos de quem observa. Esse é o erro universal. Acreditar que a reação é prova de força, quando na realidade é a maior evidência de vulnerabilidade. Maquiavel entendia que os homens comuns são previsíveis, porque reagem de acordo com a emoção. O orgulho ferido, a necessidade de provar inocência, o desejo de não ficar por baixo, tudo isso faz parte da natureza humana. E justamente por ser natural, é esperado. O inimigo conta com essa previsibilidade. Ele sabe que basta provocar para que você entregue a si mesmo em bandeja de prata. É a partir desse momento que o controle muda de mãos. Porque não é mais você quem decide. É ele quem decide o que você vai sentir, o que vai falar, até mesmo como será visto. Você não percebe, mas já está dentro do jogo dele. E o que é mais perigoso? Quem assiste a cena nunca enxerga a verdade completa. As pessoas não julgam fatos, elas julgam percepções. Não importa se você está certo ou errado, se você reagiu de forma descontrolada, perdeu. Se você entrou em uma discussão interminável, perdeu. Se você pareceu instável, perdeu. O erro que todos cometem é esse: acreditar que basta estar com a razão para conquistar respeito. Mas respeito não é sobre ter razão, é sobre manter a postura. É por isso que tantos homens poderosos caíram não pela fraqueza de suas ideias, mas pela fraqueza de suas reações. Foram provocados, se exaltaram, mostraram desespero, e a imagem que restou não foi de força, mas de instabilidade. Enquanto isso, os verdadeiros estrategistas, aqueles que moldam a história, permaneceram imóveis, calculando cada gesto, permitindo que os outros se desgastassem sozinhos. Você já viveu isso? Talvez no trabalho, talvez na família, talvez em um relacionamento.
E se lembra de como se sentiu depois. Usado, manipulado, desgastado. Esse é o ciclo que mantém a maioria das pessoas presas no papel de peça, nunca de jogador. Mas quando você entende essa dinâmica, quando percebe que reagir é exatamente o que o inimigo quer, algo muda. Porque só então você começa a enxergar a primeira brecha para a verdadeira estratégia maquiavélica. Não dar ao outro aquilo que ele espera. O silêncio é a arma mais subestimada do poder. A maioria o confunde com passividade, como se calar fosse sinal de fraqueza. Mas Maquiavel sabia: o silêncio não é ausência, é estratégia. É um espaço vazio tão desconfortável que obriga o inimigo a se revelar. Quando você não reage, o outro começa a preencher esse vazio com nervosismo, palavras em excesso, justificativas desnecessárias. E quanto mais ele fala, mais frágil se torna diante de todos. O silêncio, nesse jogo, não é um escudo, é uma lâmina invisível. Imagine alguém tentando te humilhar em público. O que ele espera? Espera explosão, gritos, defesa. Espera que você entre na armadilha da reação. Agora imagine que você simplesmente não entrega nada. Você não se abala, não se justifica, não altera o tom. Apenas observa. Segundos se transformam em eternidade e o silêncio se torna pesado. O provocador, sem o combustível da sua resposta, começa a parecer perdido, quase desesperado. E quem assiste percebe uma coisa simples. O verdadeiro controle não está em quem falou, mas em quem permaneceu inabalável. É por isso que o silêncio calculado confunde tanto, porque ele quebra o roteiro esperado. A mente humana interpreta previsibilidade como segurança. Quando alguém prevê sua explosão e não a encontra, sente o chão escapar sob os pés. O jogo vira. O inimigo, que parecia atacar, agora é quem está exposto. Você, parado, sem levantar a voz, transforma a cena em uma demonstração de autoridade. Porque no reino da percepção, quem menos se explica é quem mais domina. Essa é a essência da primeira arma maquiavélica. O silêncio não como fuga, mas como domínio psicológico. Não é se esconder, é forçar o outro a lutar contra o próprio reflexo. É permitir que ele se desgaste, que ele se contradiga, que ele implore pela sua atenção e não receba nada. Porque o poder não está em provar quem você é, mas em mostrar que nada pode te desestabilizar. E quanto mais o inimigo tenta, mais evidente fica sua fraqueza. O silêncio calculado não é fácil. Ele exige disciplina, exige autocontrole. Exige entender que a verdadeira força não se mede pelo barulho, mas pela calma que desconcerta. É nesse contraste que nasce o respeito. É nesse contraste que a autoridade é construída. Porque quando todos esperam reação e encontram serenidade, percebem que não estão diante de alguém comum, mas diante de alguém que domina o jogo da percepção. Quando você aprende a dominar o silêncio, descobre um efeito ainda mais poderoso. O inimigo começa a se destruir sozinho. Essa é a segunda arma maquiavélica, e talvez a mais cruel, porque não exige esforço algum da sua parte. Basta não reagir. A natureza humana não suporta o vazio. Quando alguém provoca e não encontra resistência, a ansiedade toma conta. Ele insiste, fala mais, tenta justificar, inventa histórias. E quanto mais tenta parecer forte, mais fraco se mostra diante dos olhos de todos. É como se cada palavra fosse um tijolo removido da própria fortaleza, até que, sem perceber, ele mesmo a derruba. Maquiavel entendia que a autodestruição é inevitável quando você oferece palco, mas nunca contracena. O inimigo acredita estar vencendo porque domina a cena, mas a plateia percebe o contrário. O excesso de explicações soa como culpa. O excesso de ataques soa como desespero. O excesso de palavras soa como fraqueza. E enquanto ele se expõe em público, você permanece intacto, como se nada pudesse te afetar. Essa diferença cria um contraste tão brutal que o público não precisa de provas. Eles já sabem quem está no controle.
O mais fascinante é que esse mecanismo acontece em silêncio, sem que você precise mover um dedo. Não há necessidade de acusações, defesas ou justificativas. Você não precisa levantar a voz, nem se explicar. Basta permanecer imóvel e deixar que o outro cave a própria cova com pressa. Essa é a armadilha invisível. Você se transforma em espelho, e cada movimento dele reflete apenas a sua instabilidade. Repare como isso acontece no dia a dia. Um colega de trabalho que tenta te diminuir e acaba falando demais até perder a credibilidade. Um político que insiste em provar sua força e termina revelando apenas insegurança. Um inimigo pessoal que espalha rumores, mas quanto mais fala, mais se contradiz. Todos caem no mesmo erro. Acreditam que precisam provar algo, quando na verdade já estão assinando a própria derrota. É isso que torna essa estratégia tão perigosa, porque enquanto os fracos desperdiçam energia para serem ouvidos, o verdadeiro estrategista usa o silêncio para transformá-los em caricaturas de si mesmos. Você não precisa expor ninguém, eles se expõem sozinhos. E quando a plateia percebe isso, a queda não é apenas visível, é humilhante. Se o silêncio já desconcerta, a indiferença é a sentença final. Não existe golpe mais devastador do que mostrar que o outro não tem importância, porque o que os inimigos mais desejam não é vencer você, é ser reconhecidos por você. Querem atenção, querem reação, querem ocupar espaço na sua mente. E quando você simplesmente age como se eles não existissem, algo dentro deles começa a quebrar. A indiferença mata mais rápido que o ódio, porque o ódio ainda é uma forma de conexão. O ódio ainda diz, você importa, mas a indiferença, ela sussurra, você não significa nada. Maquiavel compreendia essa dinâmica como ninguém. Ele sabia que a maior humilhação não é perder uma batalha, mas descobrir que nunca foi considerado digno de combate. Quando você responde a um ataque, dá valor ao agressor. Quando você ignora, você o rebaixa ao ponto de insignificância. É como se dissesse, sua existência não tem peso suficiente para merecer minha energia. E essa mensagem, mesmo silenciosa, ecoa mais alto do que qualquer discurso. A indiferença também é um jogo psicológico com o público, porque não são apenas você e o inimigo que estão em cena. Existem espectadores. Eles observam cada gesto, cada olhar, cada resposta. Quando percebem que você não reage, não se abala, não concede nem mesmo o privilégio de uma resposta, passam a enxergar você como alguém acima da disputa e automaticamente reduzem o outro a um detalhe sem relevância. A percepção muda de forma quase invisível. Você sobe, ele desce. E o efeito se multiplica com o tempo. O inimigo tenta, insiste, provoca, mas quanto mais luta por atenção, mais pequeno parece. A cada tentativa de ser notado, fica evidente que está faminto, desesperado, frágil. Enquanto isso, você continua avançando, construindo, crescendo, como se nada tivesse acontecido. Essa disparidade gera a destruição mais profunda, porque não é apenas uma derrota, é a transformação do outro em ninguém. É aqui que você entende que o poder verdadeiro não está em vencer discussões, mas em escolher quais batalhas sequer merecem ser lutadas. Quando você domina a arte da indiferença, transforma seus inimigos em sombras. Eles podem gritar, acusar, inventar, mas para você não passam de ruídos distantes. E aos olhos de todos, um inimigo ignorado deixa de ser inimigo e passa a ser apenas irrelevante. No fim, tudo se resume a uma palavra: percepção. Maquiavel já dizia que o que importa não é a verdade, mas aquilo que as pessoas acreditam ser verdade. Você pode estar completamente certo, pode ter argumentos sólidos, pode até carregar provas nas mãos. Mas se a percepção coletiva estiver contra você, de nada adianta. O poder real nunca é sobre fatos, é sobre imagens. Quem controla a percepção, controla o jogo. Perceba como isso se manifesta em qualquer ambiente. No trabalho, não vence o mais competente, mas o que é percebido como indispensável. Nos relacionamentos, não conquista quem ama mais, mas quem transmite a aura de valor.
Na política, não governa o mais justo, mas quem consegue parecer invencível. A verdade é acessório. O que molda destinos é a narrativa. E cada gesto, cada olhar, cada silêncio estratégico compõe a sua narrativa diante dos outros. É por isso que reagir demais é tão perigoso. Cada explicação longa, cada explosão de raiva, cada defesa emocional mina sua margem, porque transmite instabilidade. O público não vê justiça, vê desequilíbrio. Já a postura calma, firme, quase imperturbável, cria a percepção de força. Mesmo que por dentro você esteja em guerra, se por fora parece inabalável, é assim que será lembrado. Porque no teatro social, a plateia sempre acredita mais na performance do que no enredo real. Essa é a essência maquiavélica. Não basta vencer, é preciso parecer vitorioso. Não basta ser respeitado, é preciso parecer respeitável. E, acima de tudo, não basta estar no controle, é preciso parecer que o controle nunca saiu das suas mãos. É aqui que o jogo fica mais sofisticado. Não é apenas sobre ignorar ataques, mas sobre usar cada situação como palco para reforçar a sua imagem. Você não reage, porque está ocupado demais controlando o cenário. E essa percepção fala mais alto do que qualquer defesa. E quanto mais você entende isso, mais clara fica a armadilha. Quem tenta se justificar, entrega poder. Quem tenta convencer, já perdeu. Quem tenta provar, já caiu. O verdadeiro estrategista não disputa explicações. Ele molda percepções. E nesse jogo, não importa o que foi dito contra você. Importa como todos se sentem ao olhar para você depois. O inimigo sempre espera que você se envolva na queda dele. Espera que você gaste energia tentando provar superioridade, que perca tempo em disputas pequenas, que transforme cada provocação em uma guerra pessoal. Mas o verdadeiro maquiavelismo está em fazer exatamente o oposto. Não apenas ignorar, mas continuar crescendo enquanto ele se afunda. Essa é a última armadilha, a mais dolorosa de todas, porque não é apenas destruição, é contraste. Enquanto o outro se desgasta, você evolui. Enquanto ele grita, você constrói. Enquanto ele implora por atenção, você sobe de nível. E nada fere mais do que perceber que o inimigo prosperou sem sequer olhar para trás. Imagine a cena. Alguém lança rumores contra você, espalha mentiras, tenta minar sua imagem. Você poderia entrar em guerra, perder noites de sono tentando provar sua inocência. Mas, em vez disso, você se dedica a algo maior. Aparece mais forte, mais preparado, mais valorizado. As pessoas comparam a história com a realidade diante dos olhos delas. E nesse contraste, quem se destrói não é você, é quem mentiu. Porque nada é mais devastador do que ser desmentido não por palavras, mas por fatos. Essa é a armadilha invisível. Você transforma cada ataque em combustível para o seu crescimento. Não responde, não discute, não se abaixa ao nível do outro. Apenas segue adiante, deixando que a diferença entre vocês se torne cada vez mais visível. Com o tempo, o público não apenas percebe essa diferença, como passa a questionar. Se ele está tão bem, por que o outro ainda insiste em atacá-lo? A dúvida nasce, a confiança muda de lado e o inimigo implode diante da própria obsessão. Crescer enquanto o outro desaba é humilhante, porque não oferece ao adversário nem a dignidade da disputa. Ele não é vencido em batalha, ele é esquecido enquanto você avança. Ele não é derrotado pela sua espada, ele é derrotado pela própria estagnação, contrastada com a sua ascensão. E quando isso acontece, não sobra espaço para resistência, porque todos já sabem, não há como atacar alguém que continua subindo enquanto você continua caindo. No fim, a destruição maquiavélica não é feita de sangue, gritos ou confrontos. É feita de silêncio, percepção e presença. O verdadeiro poder não é aquele que precisa se mostrar. É aquele que é sentido, mesmo quando você não diz nada. Quando você não reage, quando não se abaixa ao nível do inimigo, quando transforma provocações em irrelevância, você não apenas vence, você redefine o jogo. O outro se torna sombra, ruído distante, enquanto você cresce, constrói e segue inabalável. Esse é o clímax da filosofia de Maquiavel.
Não se trata de vencer batalhas, mas de tornar o inimigo incapaz de existir sem você. E quando isso acontece, não é apenas a queda dele que impressiona, é a sua ascensão silenciosa que marca todos que assistem. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sentiu esse peso, essa verdade. É porque essa mensagem falou com sua mente e também com o seu coração. Então eu quero que você comente agora mesmo. Silêncio é poder. Escreva isso aqui embaixo se essa lição ressoou com você, se você entendeu a essência do silêncio estratégico e do poder de transformar ataques em irrelevância. Esse simples gesto vai reforçar dentro de você que essa não é apenas mais uma ideia, mas um princípio que você decidiu aplicar na sua vida. Aproveita também para deixar o seu like, isso mostra que essa mensagem fez sentido para você. E se inscreva no canal, porque esse é apenas o começo. Aqui, nós vamos explorar cada camada da filosofia do poder, da manipulação da percepção e da arte de viver como jogador, nunca como peça. Se essa verdade mexeu com você hoje, imagine o que ainda está por vir.